Olá, meu nome é Lucas Nakamura e nesse vídeo eu vim fazer uma breve apresentação do trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas Gerais. O trabalho ele é um modelo preditivo da taxa Selic, a taxa de juros do país. Bom, apenas dando uma contextualizada aqui no projeto, nesse ano de 2022, todos os países enfrentam os reflexos da pandemia do coronavírus, onde os países do mundo todo precisavam dispor de recursos para combater a pandemia. E essas medidas, elas consequentemente ocasionaram uma retração econômica, diminuindo assim o PIB de todos os países. O PIB, ele é uma medida econômica em que serve para medir a quantidade de produção de bens e serviços no país. Então, as crises não são únicas, elas são cíclicas. Trouxe como exemplo aqui a crise de 1929, a crise do subprime da bolha imobiliária em 2008 e agora do Covid. E que o que todas as crises elas têm em comum é que após essa queda drástica do PIB, ele vem sempre acompanhado de uma retração do consumo e posteriormente uma inflação dos preços finais. E para realizar esse controle da inflação, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão responsável pelas diretrizes da política monetária, juntamente com o Banco Central, eles promovem aí 8 reuniões anuais que determinam se a taxa de juros elas serão mantidas ou alteradas de acordo aí com a situação econômica atual. A taxa Selic, ela é uma referência para todas as taxas do país, então são para empréstimos, financiamentos e investimentos financeiros. E quando a taxa Selic ela está em níveis altos, essas taxas se tornam mais altas, então desestimula o consumo e favorece assim a queda da inflação. Quando determinado a queda, quando a Selic estiver em níveis menores, tomar dinheiro emprestado se torna mais barato, então assim estimula o consumo em todo o país. E em relação aos investimentos, quando a Selic ela está alta, isso favorece os investimentos de renda fixa. Então é observada aí uma migração do dinheiro em fundos considerados de risco, como bolsa de valores e fundos de investimento em renda variável, para os fundos de renda fixa, que geralmente são atrelados à taxa de juros ou a índices de preços como IPCA e IGPM. Então, saber identificar aí se você está no momento de alta, se você está no momento de baixa, ele pode se tornar uma ótima ajuda aí para prevenção de perdas financeiras e para potencializar o retorno sobre os seus investimentos. E o dólar também ele entra nessa jogada, que o Banco Central realiza operações diárias de compra e venda também, com o intuito aí de controlar a circulação de dinheiro e controlar a inflação. O Banco Central então realiza essas operações e essas operações elas têm como base os níveis da inflação no momento e a taxa de juros também. Sem contar que o dólar também é uma das principais moedas aí negociadas nas commodities e é um ótimo fundamento aí para a gente usar no nosso modelo preditivo. Bom, então o problema proposto aqui, ele basicamente consiste na criação desse algoritmo para predizer qual será o valor da Selic dado aí os níveis inflacionários, que serão aí IPCA e IGPM, e o valor do dólar no período. Então, se desenvolvido um modelo que tem uma boa acurácia e consiga prever valores que estão próximos à realidade, essa visão que você vai ter, ela pode te ajudar em decisões de investimentos e aproveitamento de boas oportunidades no mercado, evitando assim as perdas financeiras que praticamente todas as pessoas têm com essas crises. Então, para nossa coleta de dados aqui, a gente utilizou 4 datasets. O primeiro dataset é
o dataset da Selic, que foi retirado aqui do próprio site do governo federal. Esse dataset é bem simples, ele tem o campo de data e um campo do valor da Selic no mês. Todos os datasets eles estão mês a mês, foi procurado já manter nessa concordância temporal, mas nem todos estão num período de tempo correto. A gente tem, por exemplo, o dólar, que inicia o período de análise em 2000 e vai até 2022, e a Selic inicia em 86 e vai a 2022. Então, foi feita uma adaptação dessas bases de dados para manter aí uma concordância temporal e assim a gente conseguir prosseguir com o nosso modelo. Então, o dataset do dólar ele é composto aqui pelos valores de fechamento, de abertura, máxima, mínima e variação. Daqui a pouco vocês vão ver que são campos que não têm muita influência aqui. O que a gente mais aqui se atém é o valor de fechamento aqui dessa data. E os dois outros datasets são os que fazem referência aos indicadores inflacionários, também são bem básicos, eles têm um registro de data e um registro do valor da taxa nessa data, também todos são mês a mês. Então aqui para a parte do tratamento dos dados, inicialmente a gente começou pelo tratamento do dólar, onde foi identificado colunas que não faziam parte, não faziam sentido ter no modelo. Então essas colunas elas já caíram fora aqui do nosso dataset. Foi feito o tratamento dos dados, foi alternado também o tipo do campo data. Todos os campos, quando eles são inseridos num objeto data frame do Pandas, eles são inseridos num tipo object, então a gente tem que tratar esses dados e convertê-los aí para o tipo que realmente é, para a gente conseguir ter aí uma acurácia maior do nosso modelo. Aqui um dos desafios que a gente encontrou também foi o campo data possui uma string no campo mês. Foi feito um código ali, um tratamento para conseguir ser identificado que aquilo era uma data e a conversão ser feita aí com sucesso. O tratamento do dataset da Selic também foi basicamente o mesmo. Teve a conversão de data e teve a conversão do campo valor para float. Então, todos esses tratamentos foram feitos aí em todos os dados antes de fazer qualquer análise em cima desses datasets. E também foi observado se há assim, dados duplicados e se há também dados nulos, que isso tem uma interferência significativa no modelo. E após tratado esses 4 datasets, a gente começou aqui o capítulo de análise dos dados. Aqui na etapa de processamento e tratamento de dados, eu vou passar de uma maneira aqui bem resumida, que basicamente foi feito o mesmo tratamento para os 4 datasets que a gente tem. A eliminação de colunas que não fazem sentido no modelo, o tratamento dos dados, a conversão do tipo da coluna e a verificação aí se há valores nulos, se há valores duplicados e a concatenação dessas 4 bases seguindo aí as datas em que cada uma possui. Então, aqui no dólar a gente faz esse corte das colunas abertura, máxima e mínimo, deixando apenas o valor final e a variação. A conversão das datas e do tipo var aqui para float. No dataset ocorre as mesmas transformações, as mesmas validações e no IPCA e no IGPM também. A partir do momento em que todas foram transformadas, a gente faz a concatenação desses bancos desses datasets, utilizando aqui a data como um índice das linhas. Então,
todas aqui elas têm agora uma concordância, elas estão atreladas aqui aos mesmos meses, e o dataset agora possui um único shape, que é o df-concat. Aqui na análise de exploração de dados, a gente já começa fazendo análise da função describe, e que foi identificado em que o campo variação do dólar e a variação do IGPM possuem o desvio padrão acima da média. Isso caracteriza que essas colunas elas têm uma variação de dados maior do que os outros. Então, não são dados muito consistentes dessas duas colunas. E a coluna do valor último, que é o dólar, valor Selic e variação IPCA, elas possuem aí um desvio padrão inferior à média, caracterizando aí dados mais consistentes e não tem muita variação ao longo do período. E fazendo uma análise agora de valores, foi identificado aqui uma correlação entre o maior valor do dólar corresponde a um dos valores mais baixos da Selic e vice-versa. Foi constatado aqui que um dos menores valores do dólar corresponde a um dos maiores valores da Selic. Então tem essa correlação inversa entre esses dois campos e que também foi observado essa mesma correlação entre o indicador IPCA e o valor da Selic, uma vez em que foi identificado onde um alto valor da Selic também ocasionou aqui numa alta variação do IPCA e vice-versa. No IGPM também foi notado esse padrão, só que com uma correlação não tão forte igual encontrado no IPCA. Para a criação do modelo foram utilizados 3 algoritmos de regressão. O primeiro foi o Ridge Regression, e aí a gente aplicou também o Linear Regression e o Randall Forest Regression. Todos esses algoritmos foram implementados com uma divisão do dataset de 30% destinado para teste e 70% para treinamento. Os algoritmos Ridge Regression e Linear Regression basicamente teve a mesma acurácia, teve uma ligeira diferença aí no Linear Regression, que foi identificado uma acurácia de 0.22, enquanto o Ridge Regression de 0.21. E o melhor algoritmo foi o Randall Forest Regressor com uma otimização do hiperparâmetro, em que, dado o treinamento aí desse algoritmo, o melhor score que foi encontrado foi de 0.4. Então, na interpretação dos resultados aqui, após o treinamento dos modelos e a predição dos valores da Selic, foi constatado, através do cálculo das métricas aqui de erro, que de fato o Randall Forest Regression teve um cálculo aqui das métricas em valores menores,